Você começa no mercado querendo liberdade e no final das contas você acaba abrindo mão da tua saúde mental, da tua vida pessoal, em alguns momentos até da tua própria felicidade. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o day trade e como isso pode destruir a tua saúde mental e como eu já vivi todos os lados dessa moeda podendo te explicar. Primeiro eu preciso te explicar e contextualizar tudo isso para que a gente possa entender o que é a depressão, tá? E o que é um desânimo que muitas das vezes as pessoas acabam confundindo. A depressão é algo clínico e muitas das vezes com déficit, né, de um tipo de substância no teu sangue, no teu corpo. Isso tem que ser tratado clinicamente. Mas o que eu vou falar aqui hoje não é necessariamente da depressão, e sim daquele estado de tristeza profunda que todo mundo que tem responsabilidade, carrega um peso nas costas, acaba passando, que é basicamente quando tu quebra, quando você sente que as coisas estão apertando pro teu lado, o prazo tá acabando e você precisa fazer acontecer, e você começa a olhar ao teu redor e perceber que não tem mais muito o que fazer, porque todas as chances, todas as fichas que você tinha foram gastas, né? Isso acontece com muita gente no day trade, às vezes em um dia ruim, às vezes em uma semana, um mês ruim, e você percebe que você jogou boa parte do teu potencial, do teu dinheiro fora, e às vezes até pior do que isso, você jogou teu tempo fora, e você acaba achando que você jogou tempo no lixo. E nesse vídeo eu quero te explicar um pouco mais sobre isso. O primeiro pensamento que eu sempre gosto de ter, e sempre tive quando eu passei por momentos assim, é que eu já dediquei tanto tempo ao mercado, eu já passei tantas horas e horas, noites e dias, tentando aprender e masterizar isso, que não valia mais a pena desistir, de fato não valia. Então, eu continuaria até mesmo se fosse para continuar dando errado, porque eu sabia que eu ia fazer dar certo, e eu insistia até de forma um pouco irresponsável em certos momentos, porque eu não via resultado, eu perdia dinheiro e eu ficava quebrando a cabeça. Só que o que sempre insistia na minha cabeça nessas horas é que não tinha muita alternativa. Era isso ou buscar qualquer outro negócio. Então, essa frustração que me afundava, de certa forma, também me erguia. Porque a frustração, a tristeza, ela também é uma força motriz que te faz agir, que te faz tomar certas decisões e seguir certos caminhos. Então, eu sempre usava isso como motivação e não como motivo de desânimo. O que muitas pessoas de fora podem achar que é maluquice. Muita gente que está ao teu redor pode achar e olhar para você e falar assim: cara, tu é um vagabundo, você fica insistindo nesse mercado que não vai mudar a tua vida, que não vai te dar dinheiro, mas mesmo assim você continua insistindo, isso é vício. E você sabe que não é, você sabe que você tem vontade de fazer acontecer. E eu quero te mostrar aqui um plano para você perder essas características que vão te levar à depressão e ao fiasco, e como você pode fazer para ganhar dinheiro. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre a teoria dos jogos, né, teoria dos cassinos. E essa teoria basicamente explica que tem como você ganhar dinheiro por sorte no mercado, ou seja, vai ter um dia em que você vai fazer tudo errado e mesmo assim vai ganhar dinheiro, assim como vai ter dia em que você vai fazer tudo certo e vai perder. Por quê? Porque o mercado ele tem uma força da aleatoriedade que acaba exercendo certa influência no teu resultado. Então, em muitas das vezes, pode chegar um dia, você vai fazer tudo errado, você vai cagar no mercado e você vai ganhar muito dinheiro. Um exemplo disso foi ontem. Eu abri uma entrada fora do meu gerenciamento na B3, operando contrato futuro de Bitcoin, coisa que raramente eu faço, e eu fiz R$6.000 nessa operação. Não era o que eu deveria ter feito. Operar Bitcoin, eu opero pela corretora de Bitcoin. Só que ontem pra mim estava clara a oportunidade e eu fiz dinheiro. Só que qual que é o problema? A priori, isso parece uma coisa boa, porque eu fiz dinheiro. Só que o problema é que isso cria uma associação na minha cabeça. Que todas as vezes em que eu tiver com dificuldade de operar no mini índice, eu vou procurar o Bitcoin como refúgio para operar ali na B3. E como o contrato do Bitcoin tem uma alavancagem muito maior, isso acaba se tornando um cemitério para mim. Por quê? Todas as vezes em que eu fizer isso, e eu já notei esse padrão, eu vou perder dinheiro. Então, o que eu faço para me blindar disso? Eu tento cortar o mal pela raiz. E todas as vezes em que eu começo a reconhecer esses padrões de fuga, eu começo a cortar pela raiz. Ou seja, eu apaguei o contrato de Bitcoin do meu profit, eu não consigo nem operar. Só se eu tivesse que pesquisar e abrir de novo o contrato. Por quê? Porque ontem eu fiz dinheiro. Não é relativamente fazendo coisa errada, porque de fato tinha uma lógica gráfica por trás disso, mas não era para eu ter operado o contrato futuro de Bitcoin. Eu gosto de separar os mercados justamente para um não entrar no outro. Então, eu já percebi assim, poxa, ontem eu fiz o errado e deu certo. Então, o que eu vou fazer para que isso não se repita? Eu não vou mais fazer o errado, porque eu tenho certeza que se você fizer o errado várias vezes, alguma hora vai dar errado. E não vai dar errado barato, porque tu vai insistir até o final, porque um dia deu certo. E esse é o problema, que a gente tem um viés da retrospectiva, porque olhando de trás para frente, as coisas parecem ter certa lógica. Então, eu podia aqui tentar justificar o trade do Bitcoin de ontem, que foi bom, né? Mas eu podia falar, não, mas faz parte da minha estratégia, diversificar com outros mercados, quando a análise na B3 não deu certo, porque de ontem de fato, eu tomei um stop na B3, onde o mercado foi no meu stop e depois subiu umas 7 vezes o meu risco, ou seja, eu podia ter feito muita grana. Então, aquilo foi uma fuga emocional para mim. Só que eu podia justificar falando que era uma estratégia de migração de mercado para me proteger, para proteger minhas posições. Só que isso não é verdade. A verdade é que eu fugi do meu erro e eu tentei me blindar disso. E hoje,
aconteceu um padrão semelhante, quase a mesma coisa, né? Eu desenhei 3 entradas e em uma delas executou. E as 3 entradas foram no alvo, no mini índice. Ou seja, eu poderia ter feito o mesmo padrão. E adivinha, eu fiz. Só que como eu tenho um limite de prejuízo na minha conta, eu acho que eu fechei o stop ali com 1.500 e parei de operar hoje. Ou seja, ainda saí no positivo no final da brincadeira, entre 1000 aspas aqui, mas eu ainda saí positivo no Bitcoin no final dessa história. Mas o fato é, pode trazer, você operar fora do teu escopo, do teu plano de trade, pode trazer não só prejuízos inimagináveis, mas um efeito dominó que vai quebrar você. Eu passei por isso muitas das vezes, em momentos em que coisas externas da minha vida influenciavam o meu operacional no mercado. Já aconteceu numa época, por exemplo, onde eu tinha passado por um momento profissional muito pesado na época. Eu fiz meio que um desmembramento da minha empresa depois de ser censurado, né? Então eu tive que mandar algumas pessoas embora, fechar certas parcerias e de certa forma eu tentava descontar isso no mercado, porque eu botei na minha cabeça que se meu negócio estava freando de um lado, eu tinha que acelerar mais ainda do outro. Só que eu esqueci que não era só acelerar, era acelerar do jeito certo. E de novo, como no mercado, às vezes, você fazer o errado te dá um resultado certo, você acaba ficando com o teu senso de tomar de decisão um pouco defasado. E foi justamente isso que eu fiz. Eu começava a operar, por exemplo, o mercado estava caindo. Foi numa semana que o mercado caiu todo dia. E eu ficava tentando caçar fundo. Então, para mim, eu não opero suporte e resistência, né? Eu opero SMC, que de certa forma os conceitos acabam sendo derivados, né? Mas toda a reação compradora que tinha, para mim era uma oportunidade de compra. E eu me alavancava cada vez mais, mandava mais dinheiro para a corretora. E nessa onda aí eu devo ter perdido uns 10 mil numa semana na B3. Então, esse foi o erro que eu cometi. Porque eu estava tentando tapar buraco fazendo errado. Então eu estava meio que apostando a partir da minha conta ali na corretora. Então era óbvio que ia dar errado. Não era se ia dar errado, era questão de tempo para isso acontecer e o resultado ruim se concretizar. E muitas das vezes você faz isso. E aí vem a pergunta, né? Vini, como que eu posso fazer então para me blindar, para não ficar desanimado? Você tem que desenvolver uma apatia, uma ataraxia, ou seja, você não pode se deixar seus sentimentos se modularem a partir do mercado. Isso é muito difícil, eu não estou falando que você vai conseguir fazer, mas você não pode deixar que isso influencie no teu dia a dia. Como assim? Provavelmente você hoje tem outro emprego, você tem outra atividade, e até mesmo se não tiver, cara, tu tem a tua vida, você não passa o dia inteiro na frente do mercado operando day trade, você vai passar ali 1, 2 horas do teu dia, no máximo 3, e depois tu vai viver a tua vida. E eu vejo que muitos dos dias em que eu saio no prejuízo, né, e isso é um padrão que eu já estou conseguindo eliminar pouco a pouco da minha vida, mas nos dias em que eu saio no prejuízo, eu acabo encarando a vida de um jeito mais cinza, mais dramático, mais triste, enquanto nos dias em que eu consigo fazer dinheiro, eu acabo ficando mais feliz. Tudo pra mim é motivo de alegria, eu tô sempre sorridente. Isso não faz sentido, eu tendo a gastar mais dinheiro, eu tendo a, sair pra jantar, fazer coisas, assim, que eu me sinta mais vivo, sacou? E eu percebo que isso é um padrão muito errado, porque a partir do momento em que eu tô baseando meu senso de recompensa numa coisa que não depende de mim, porque eu já entendi que ganhar dinheiro no mercado não é só habilidade, sim sorte, eu não posso determinar minha vida a partir disso. E é por isso que eu falo, e eu não quero vir aqui pregar pra vocês, eu não sou pastor, nem sou evangélico, eu sou católico, né? Mas eu não quero vir aqui ficar pegando pra vocês, porque cada um vai ter a sua própria filosofia de vida. Mas eu só encontrei isso quando eu percebi que o trade era só o caminho. Era só o caminho para eu solidificar uma virtude, de ser menos ganancioso, de ser mais prudente, de ser menos exagerado, de ser menos agressivo com as coisas, de ser menos irado, de ser menos impulsivo e começar aquilo ali como uma forma de eu... Porque a forma que eu opero é simplesmente a forma com que eu reajo às coisas na vida. Então, se eu tô ali apertando o botão que nem louco, eu sou a pessoa que tá sempre reagindo a tudo na vida e não de canto observando, esperando as coisas se concretizarem. E eu conheço esses dois perfis que eu tenho dentro de mim. Eu conheço o meu melhor e o meu pior lado. E o mercado desperta os dois. E se você não souber controlar, cara, pode ter certeza que o pior lado vai dominar. Então, você ganhar dinheiro no mercado e atingir a consistência é sobretudo sobre você entender esses dois lados da moeda, o seu anjinho e o seu diabinho, você masterizar isso e entender que a tua vida é muito mais do que o mercado. Porque a partir do momento que você tira ele do centro da tua vida, automaticamente você vai conseguindo escalar o teu capital. Porque você já deve ter saído da fase infantil, né, de achar que você ia ficar rico com day trade, que você ia mudar de vida, que você ia ganhar 100 mil reais por mês com isso. Já caiu na real, já percebeu que isso era uma ilusão, principalmente vendida para os iniciantes. E agora você está começando a amadurecer e entender que dá para tirar uma fonte de renda, tá? E tudo isso começa em você desenvolver essa maturidade. E é justamente isso que eu gosto de trazer aqui no canal, porque eu venci muitas tentações no mercado, perdi muito dinheiro, mas ganhei muito dinheiro também. E foi justamente fazendo isso que eu entendi o real valor da disciplina, o real valor de você se forjar cada dia mais no mercado e colocar a tua cabeça no lugar para que as tuas decisões sejam cada vez mais racionais e menos emocionais, por mais que isso seja impossível, porque nós somos seres humanos, a gente sempre vai buscar o conforto por natureza, a gente sempre vai buscar a segurança e correr o perigo,
Só que o que a gente precisa é tentar ao máximo censurar esse nosso lado ganancioso e buscar disciplina, e é isso que a gente ensina aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse formato aqui no parque, tô aqui, ó, no final dessa tarde de sexta-feira, voltando do escritório, e deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário. Tamo junto, só o começo, até a próxima.